Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A paz, meus queridos e consagrados. Hoje nós queremos ficar apenas com a elucidação, com a explicação desse vaticínio de Jesus, desse decreto do Senhor com relação ao único pecado mencionado na palavra de Deus que não tem possibilidade de perdão. Em toda a Escritura, manos, Deus sempre condenou a idolatria e todo idólatra é um antideus. Então, queridos, a idolatria é o pecado essencial que condena o homem ao inferno, ao exílio, a viver imortalmente morto longe do Deus que é vida. Mas como a idolatria que mata para sempre se manifesta? Em forma de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas como que é isso, meu Deus? Então, para total compreensão, nós precisamos saber qual é a vocação do Espírito Santo. Lembram que o João, o primo de Jesus, disse que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Que fogo seria esse? É precisamente o Espírito Santo. Isso ocorreu lá em Pentecostes, lembra em Atos capítulo 2? Desse momento em diante, o Espírito Santo passou a cumprir uma vocação, um propósito. O de ser o expositor e revelador da palavra que é Cristo para os homens. Mas como isso? João 16,7 está dito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. No estudo passado, nós vimos que aqueles religiosos maldosos subiram de Jerusalém a fim de olharem tudo o que Jesus estava realizando, investigando cada passo dele. E depois de verem tudo, de constatarem que ele era extraordinariamente diferente, era misericordioso e amigo das pessoas, que o fruto de vida dele era de um homem santo e digno, colocaram nele injustificavelmente um carimbo do diabo, dizendo que ele realizava aquelas maravilhas todas pelo poder de um demônio maioral, o Beelzebu. No entanto, quem movia tudo aquilo em Jesus era o Espírito do próprio Deus. Apesar de verem isso claramente, eles negavam. E pior, gente, arrumaram uma mentira contra aquela santa obra, a obra de uma vida pura. Qual o nome disso? É incredulidade obstinada e assumida contra a verdade revelada. É quando as obras do Espírito Santo são evidentes a todos e completamente ignorada e negada. Negar a vocação do Espírito Santo é blasfemar, é ofender ele. Que vocação? Fazer com que as pessoas creiam em Jesus. João 16,9 está dito para convencer as pessoas do pecado e da justiça e do juízo, no versículo 8. Portanto, queridos, o único pecado que leva as pessoas para a perdição eterna é o pecado da incredulidade absoluta contra Jesus, de não se deixar convencer pelo Espírito Santo sobre a obra vicária, aquela que substitui o mundo todo no sacrifício da cruz. A obra da salvação que Jesus veio realizar para toda a humanidade. Tem muita gente que, apesar de saber essas coisas todas, negam Jesus, negam o convencimento do Espírito Santo. Como? São indiferentes, dão de ombros,
não aceitam ser obedientes e adoradores de Cristo. E nesse sentido, são idólatras de si mesmos. São escravos do seu próprio ego e não se submetem ao senhorio de Cristo. E até aceitariam ser salvos, mas ser amigos pessoais e servos de Jesus, isso não. São egoístas, amantes de si mesmos, porque carregam o mais escabroso e terrível dos pecados contra o Espírito Santo. Qual? O único pecado que leva uma pessoa para o inferno sem apelação, sem defesa, para longe de Deus: o orgulho, que é, em suma, a estufa, a sementeira da idolatria de si mesmo. Gente, esse foi o pecado capital que o diabo ensinou à raça humana. O pecado que fez com que ele mesmo fosse banido do céu. O pecado que decretou a sua perdição para sempre no inferno, que foi preparado para ele e os seus anjos amotinados, os anjos rebeldes. Nós agora sabemos que aqueles homens acusadores de Jesus estavam incorrendo num pecado mortal de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus nos revelou em João 16:9, porque não creem em mim. Mas eles não sabiam que era o Espírito Santo. Isso só foi revelado aos homens depois, lá em Atos capítulo 2. E mesmo lá em Atos, havia crentes que não sabiam o que era o Espírito Santo. Lá em Atos 19:17, por exemplo, na cidade de Éfeso, muitos haviam sido batizados somente no batismo nas águas, o batismo de João. Aqueles fariseus não tinham a revelação que temos agora sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo o que eles sabiam era acerca do Senhor Yahvé. Para nós é mais simples o entendimento do que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado de não se deixar convencer pelo Espírito Santo sobre o pecado, sobre a morte e o juízo de Deus. Que todo homem precisa abrir mão do seu orgulho besta e se render ao senhorio de Cristo para ter vida obediente e amiga de Deus. É por isso que o Paulo diz em Efésios e lá também em Romanos, que isso é pela graça, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, e que não acontece por obras humanas para que ninguém se vanglorie e idolatre a si mesmo. Esse pecado é uma tríade para a perdição que envolve idolatria, orgulho e incredulidade. É um pecado só. Esse pecado é assombroso na vida de qualquer pessoa, do rico e do pobre, do feio e do belo, do branco e do amarelo, do preto, do homem e da mulher. Todo mundo sem distinção corre esse perigo. Ninguém com esse pecado pode ser salvo, porque não experimentaram a palavra de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio do Espírito Santo de Deus. Somente os que abandonam o orgulho pessoal, é que conseguem desfazer a ofensa contra o Espírito Santo, ser perdoado, ser salvo. Deus os abençoe.